Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. De novo, juntos, negócio do jogo. César, bem-vindo. Vamos fazer como sempre fazemos, né? Musiquinha, vinheta, você dá as boas-vindas e hoje vamos falar de novo, ou ainda, do especial Clubes Relatório Convocados 2024. Pronto. César, bem-vindo. Fala, Rafa, tudo bem? Bom, olá pessoal, quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo podcast. Hoje é dia de falar de outros 4 clubes do relatório, numa sequência e que nos próximos dias virão outros. Então, não desanime, não aguarde, acompanhe a gente, faremos vários especiais sobre os clubes de futebol. Vamos lá, Cezão, vamos começar com o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro de seus torcedores. Galo. Muito ricos, famoso galo doido das Minas Gerais. E eu começo com uma curiosidade. Se eu conheço 50 pessoas em Minas, 49 são torcedores do Galo. Isso não tem nada a ver com estatística, nem pesquisa, não é isso. É uma coincidência. Né? Então, eu tenho um carinho pelo Galo e o conhecimento desses loucos aí, não os loucos daqui de São Paulo, mas os loucos lá de Minas, que amam bastante o Galo. Então, vamos lá. O que nós temos do Galo, Cezão? O Galo, eu acho que a gente tem que pensar o Atlético Mineiro como um momento de transição, né? Era uma associação que tinha lá os seus mecenas, colocaram muito dinheiro, o clube ficou muito endividado por mais dinheiro que eles tenham colocado, e se transformou numa SAF, coincidentemente transferida para os mesmos mecenas. Não estou dizendo que foi programado, mas era quem já estava tocando, enfim, tinha dinheiro, foi mais fácil fazer a transição, até porque o time precisava, né? O clube precisava dessa transição. Então, aqui, quando a gente olha o campeonato, o desempenho, do ponto de vista esportivo, campeão mineiro, ficou bem no Campeonato Brasileiro ano passado, caiu relativamente cedo na Libertadores, na Copa do Brasil, mas dentro ainda do que se espera aqui do ponto de vista esportivo, era o que se esperava para a receita que o clube tem. Então, o que a gente vai ver no Atlético nas próximas páginas é um clube que tem dificuldade em crescer receitas, tem muitas dívidas, tem custos ainda muito elevados, ou seja, este processo de transformação em SAF é algo que ainda vai levar algum tempo para maturar. Né? Eles ainda estão cortando aquele mato mais alto, que é reduzir dívida, pagar quem tem que pagar as dívidas caras, que ainda são muitas, mas ainda tem um ponto a ser resolvido, que é a questão do custo. Estão trabalhando com um custo muito acima do que as receitas podem suportar. E aí, na sequência, depois de você comentar um pouquinho desses dados do Atlético, a gente vai falar do risco desses projetos de investir muito esperando que o clube cresça, e aí não dá certo. Então, a gente vai voltar a falar disso daqui a pouco. Pois é. Eu sou de uma época, César, onde o Galo, ele sempre... Como é que eu coloco isso de uma forma... Não sei. Transparente. Vamos lá. Eu sou de uma época que o Galo falava muito de ser dono de um shopping, né, na cidade, de isso ser a mina de ouro do Galo, a garantia para o futuro. E olhando os números do Galo, olhando os seus primeiros comentários, eu vejo que ao longo dos anos o Galo foi usando dessa mina de ouro. Eu não sei nem mais como é que é a relação hoje com o Diamond Mall, se eles ainda é dono, se já vendeu tudo. Depois você pode explicar, inclusive. Mas vindo lá de trás, com essa experiência e esse contato que eu tive, e vendo os seus primeiros comentários e olhando as receitas, né? Receita que não dá sinais aí de crescer muito, e o Brasil é um país economicamente desequilibrado, apesar de Minas ser um dos estados mais ricos, mas nós estamos falando de 2 torcidas eminentemente locais, né, estaduais. Me preocupa imaginar que o Galo deve muito, não consegue fazer suas receitas crescerem. Como é que ele vai manter esse protagonismo, inclusive agora com o estádio novo? Então, são coisas que eu quero ver, na verdade, não é uma crítica, eu quero ver esse desdobramento, porque eu acredito no estádio próprio,
No episódio passado, inclusive, nós falamos da possibilidade do estádio do Flamengo, que pode ser mais um divisor de águas para o clube, que já é líder em receita e pode passar aí por um período mais cintos apertados, mas depois volta a folgar. E o Galo tem a sua arena hoje. Então, o que você vê nessa relação patrimônio, crescimento de receita e nova página do clube com a sua arena? Também é muito cedo, né? Um ano ainda de uso. Qual é a sua visão? Para onde essa receita pode ir e que aspirações o Galo pode ter? Na verdade, não é nem um comentário, na verdade, eu volto com uma pergunta para você. Tá, vamos lá. Acho que assim, o primeiro ponto é um projeto. O Atlético Mineiro é um projeto que não deu certo. Lá atrás, quando os mecenas entraram, todo mundo falou: vamos investir, o clube vai ganhar, vai conquistar, nós vamos aumentar a nossa participação de mercado, vamos agregar torcedores, as receitas crescerão e aí o clube vai mudar de patamar. O clube ganhou em 2021 o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, tem ido muito bem em algumas competições. Por quê? Porque gastou muito, só que as receitas não reagiram. E é natural que isso aconteça, porque as receitas no futebol elas levam tempo para reagir, ainda mais se você tem um clube que é, como você comentou, regional, né? Tem até pelo nome, Atlético Mineiro. Então, assim, não funcionou, não funcionou. Por mais que você gaste muito, as receitas não acompanham. Até no ano passado, as receitas comerciais até caíram. E a TV ali cresce um pouquinho, mas ela é muito estável, você precisa negociar muito atleta, a bilheteria vai e volta, agora com o estádio novo, que nem está aqui ainda, mas o estádio novo traz mais dívida, então tem mais uns 400 milhões de dívida que nem está nesse número. A gente precisa fazer depois uma reavaliação, incluindo o estádio. Ou seja, o projeto esses projetos de crescimento baseado em injeção de dinheiro para fazer o clube ganhar, e aí ele saltar de patamar, né, mudar o patamar, eles funcionam muito bem na Europa. Por quê? A Europa te dá um upside importante quando você coloca dinheiro no clube pequeno, ele cresce, disputa uma competição e passa a ser, por exemplo, um habitué da Champions League, ele passa a ter 40, 50, 60 milhões a mais de euros de receita todos os anos, que é o que aconteceu com o Manchester City. Isso traz publicidade, traz bilheteria, traz tudo mais. No Brasil, se ele vai para a Libertadores, o salto não vai mudar o patamar do clube. É importante, mas não vai mudar o patamar. E ele não vai acontecer todo dia, porque você não tem todo ano, você não tem 300, 400 milhões de reais para injetar no clube, que é aquilo que a gente sempre fala, né, das SAFs. Ninguém vai ficar injetando 300, 400 milhões de reais para transformar o clube em algo competitivo. Então, o que aconteceu era o previsto. Não deu resultado, não deu certo, teve um ano de boas conquistas e só, ficou muito endividado, e aí os mecenas viraram donos da SAF, estão pagando as dívidas ainda, reduziram bem, vão continuar reduzindo esse ano, também tem uma redução de mais uns 300 milhões de reais, tudo com aporte de capital, porque é o que tem que fazer, tem que colocar essa dívida num patamar razoável, tem que trabalhar dentro dos custos, e tem que fazer um planejamento de fato de 10, 12 anos, com crescimento módico ano a ano, né? Você não vai dar grandes saltos. Então, o Atlético Mineiro, para mim, é isso, é um clube que tem um tamanho muito menor do que o torcedor gostaria, e tem que ser eficiente nessa gestão de tamanho para não voltar a acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado recente, se endividar demais e ser incapaz de sustentar uma atividade que tem as suas limitações. Então, se a gente pudesse arrematar aqui o Galo hoje, diríamos que é um projeto de longo prazo, que para chegar lá será necessário diminuir o máximo possível as dívidas, aproveitar também da melhor forma o estádio novo, e aí, quando eu falo da melhor forma, é ir muito além da receita que o Match Day traz, que o futebol traz, ou seja, ir em busca de outras receitas com shows, eventos corporativos, como o próprio Mineirão faz, e parece que faz muito bem, né? Tem uma empresa muito sólida, muito respeitada por trás, inclusive local de mineiros que construíram o Mineirão, inclusive. Mas você tocou num ponto que eu acho que vale sempre a gente reforçar. Não há um culpado em relação a isso, talvez seja uma expectativa natural de quem entende menos de finanças, entende menos dessas operações relacionadas ao esporte, que é o fato de virar SAF
haver um aporte, isso não é receita, isso é aporte. Isso é óbvio para você, já se tornou óbvio para mim, mas como a gente está falando aqui para uma audiência plural, ampla, né, as pessoas podem não entender. Aquele aporte ali, ele é naquele momento ou ele é faseado. Aquilo não é garantia de aumento de receita. Isso é igual venda de jogador, né? É não recorrente. É não recorrente. Então é importante que o torcedor entenda isso, né? E a gente vai no próximo programa falar do Bahia. Acho que o Bahia é um exemplo claro disso, que teve um aporte, tem um incremento de receita, de boa gestão, mas é uma receita muito baixa se comparada com os grandes clubes. Então há uma distância muito grande para se recuperar. Então fica esse registro aqui em relação ao Galo, porque é preocupante o torcedor confundir isso. Falei besteira ou é por aí, César? Não, bom ponto. Você traz um ponto importante que é o torcedor ele acredita naquela lenda de que tem um bilionário que é dono e agora está tudo resolvido. O cara tem essa diferença. Ele coloca um dinheiro para resolver um problema urgente, quer pagar dívidas, quer equacionar a situação, quer até contratar um jogador aqui, outro ali, mas vai chegar uma hora que a receita não cresce, só que os custos estão crescendo. Você contratou 10 atletas. A gente vai falar do vizinho do Galo daqui a pouco e passa por isso nesse momento. Contrata 10 atletas, sobra seus custos em 100 milhões, só que sua receita não subiu na mesma proporção. Você vai ficar colocando dinheiro todo ano para cobrir essa diferença? O dinheiro tem que vir de algum lugar, ou de dívida, ou de novos aportes. Só que chega uma hora que não dá para ficar colocando 200, 300, 400 milhões de reais todo ano, que é isso que o torcedor imagina que vai acontecer, para tornar o time competitivo. Então, é aquilo, né? O custo sobe, a receita não sobe igual, a receita fica embaixo, chega uma hora que vira um buraco. Buraco que o Atlético já cobriu parte vendendo o shopping. Tinha vendido uma parte há 2 anos, vendeu uma outra parte no ano passado, já não tem mais esse ativo, e ele só consumiu dinheiro, um ativo importante, um patrimônio do clube, que não serviu para nada, porque depois teve que virar SAF. Enfim, eu acho que você tem esse ponto da competitividade, que ela não vai ser do dia para a noite com um dono bilionário colocando dinheiro. Ela tem que ser paulatina, né? Um processo de longo prazo. Eu acho que aí cabe também falar, para fechar esse raciocínio, que nós não estamos passando uma ideia pessimista em relação ao crescimento das receitas. Ao contrário, é muito provável que as receitas do Galo elas cresçam com a Arena Nova, Exato. Mas há um processo, né? E além disso, a gente vai ser repetitivo aqui, mas existe o resultado esportivo, que hoje também traz atrelado o aumento de receita em relação aos direitos mascarados em premiação, né? Então, é importante que o torcedor mais plural, mais geral, saiba disso e tenha paciência, porque senão isso vira um círculo vicioso, né, de achar que está dando errado quando há um processo de longo prazo. Então, foi legal você colocar lá na fala anterior qual é o prazo. Eu acho que o prazo do Galo é, de fato, de longo prazo e tem que se ter paciência com esse processo que o clube vive hoje. Até porque, mesmo na Arena, ele vai fazer mais dinheiro. Ou é possível que ele faça mais dinheiro do que fazia com o Mineirão. Mas ainda tem um período onde tem dívidas. Então, as dívidas vão ser pagas com parte dessa receita. Então, no primeiro momento, o delta, né, a variação entre o que ele fazia no Mineirão e o que ele vai fazer na Arena MRV é menor. Então, até pagar as dívidas, até equacionar isso, leva. Por isso que a gente fala, longo prazo, paciência, pé no chão, controle, trabalho para melhorar a relação com os parceiros comerciais, para crescer receitas comerciais. Então, assim, tem que ter um planejamento, e aí esse planejamento tem que ser cumprido com certa atenção e cuidado para não desviar o foco no meio do caminho. E esses parceiros comerciais, eles precisam também desse tempo para amadurecerem em relação ao que o esporte, ao que o futebol pode trazer de benefício nas estratégias deles. Então, para eles também é um processo de longo prazo. Porque hoje a gente conta nos dedos no Brasil os patrocinadores, os parceiros comerciais que já sabem os benefícios. Então, isso também é importante. É legal a gente ficar um pouco repetitivo de vez em quando, porque talvez a mídia não tenha esse objetivo de ajudar na educação do torcedor, que vai ficar aqui 1 hora ouvindo a gente, eventualmente, que quer, de fato, além de torcer, entender um pouco o que acontece na gestão do clube e as melhores práticas. Beleza.
Bom, falamos do galo doido, agora vamos falar da raposa. Aqui. E o Cruzeiro, Cezão? O Cruzeiro, vamos lá. O Cruzeiro também tem algumas fases, né? Ano passado, acho que foi a volta, né, da SAF, já como SAF para a primeira divisão, que é importante. E era natural que o processo que o Ronaldo construiu na SAF do Cruzeiro era um processo controlado, não tinha muito dinheiro. Né? A gente sabe que não tinha dinheiro, ele não ia colocar dinheiro, não apareceram novos investidores, na verdade apareceu o novo dono, né, o Pedro Lourenço, que colocou algum dinheiro no passado para ajudar na gestão, né, nesses aportes todos que o clube precisa, mas a gente vê que há um reflexo deste controle da falta de dinheiro no desempenho esportivo. Né? Não chegou no estadual, não disputou nenhuma competição internacional, caiu nas oitavas da Copa do Brasil, foi só 14º no Brasileiro. Ali no final, na reta final, que ele deu uma escapadinha, ele estava flertando com a segunda divisão para voltar. Enfim, não foi um bom ano, mas já teve um crescimento de receitas, enfim, já teve um processo de melhoria de gestão, que, de novo, é longo prazo, vai acontecer com calma. E aí depois a gente vai falar do Cruzeiro, aí a gente olha aqui, a gente vai falar o 2024 do Cruzeiro, que é bem diferente desse. Já é uma segunda fase, né? Ou terceira fase, digamos assim. Você vê um crescimento de receitas, melhorou a receita de direito de transmissão porque saiu da Série B para a Série A, mas as receitas comerciais cresceram, conseguiu voltar a negociar jogador, né? Enfim, porque consegue voltar a trabalhar melhor na base. Ou seja, tem um caminho positivo aqui na estrutura do Cruzeiro, e ali ele carrega uma dívida muito grande da associação, sem ninguém colocando dinheiro para ir liquidando e aportando reduzindo a dívida de uma forma mais rápida. Então, de novo, César, tem um processo, né? Mas, bom, voltando ao processo agora do Cruzeiro, né? Eu acho que tem um ponto para a gente trazer aqui no slide receitas ainda e o breakdown das receitas, que é uma coisa que a gente vinha conversando, que colocou o mercado um pouco de orelha em pé, que foi a entrada e a saída do Ronaldo. Para todo mundo pareceu muito rápido. Tá? A gente sabe que o dono atual da SAF, ele já era parceiro do Ronaldo, já tinha uma relação, né, de algum tempo, inclusive na compra, na constituição da SAF. Mas você traz um ponto aqui, quando a gente evolui nesses 3 anos de receita, a gente está vendo, óbvio, que há um impacto grande da subida, mas a subida faz parte do processo da SAF. Então, a gente pode afirmar aqui que, mesmo curto, o período do Ronaldo foi produtivo, foi relevante para o Cruzeiro, ou foi obra do acaso? Não, foi relevante. E aí a gente entra na segunda parte, que é... fechamos aqui. Exatamente. Justamente. Chegamos aqui, enfim, para mim, a melhor gestão de SAF até agora foi a dele, foi a do Cruzeiro nas mãos do Ronaldo, por mais que o torcedor tenha críticas. Por quê? Porque ele reestruturou, conseguiu reestruturar ali minimamente as dívidas, tem um processo de reestruturação, trabalhou a duras penas, mas controlando gastos e com pouco dinheiro que tinha, e buscando eficiência. Então, assim, conseguiu o desempenho esportivo, subiu, teve um desempenho ok dentro das receitas que ele tem disponíveis na Série A, as receitas crescem, os custos estão mais ou menos estáveis, a dívida está ali sendo paga minimamente. Então, o Ronaldo fez, e melhor, ele levou bons profissionais para fazer isso. Então, assim, ele conseguiu montar uma equipe com bons profissionais que já trabalhavam no futebol, outros que não trabalhavam, mas que aprenderam rápido a lidar com a realidade de um clube mais apertado. Aí você fecha e sai o Ronaldo, entra o Pedro Lourenço, que já foi dirigente do Atlético, já colocou dinheiro no Cruzeiro, já teve na operação do Cruzeiro, tem uma outra visão sobre futebol. E ele entra gastando. Entra contratando jogador, contrata Alexandre Matos, que contrata um monte de gente, e neste perfil você tem algumas mudanças, né? Praticamente todo mundo que estava no Cruzeiro saiu. Todo mundo da equipe do Ronaldo não está mais no Cruzeiro SAF. Por quê? Quem entrou, não sei, não conheço. Quem saiu, eu sei que tinha boa qualidade. Tinha uma visão de longo prazo, de sustentabilidade. O Pedro entra, coloca muito dinheiro, contrata muita gente,
essa receita não vai crescer na proporção do aumento dos gastos. Então, o Cruzeiro muda completamente a chave. O torcedor adora, né, porque o clube hoje está melhor posicionado no Campeonato Brasileiro, está jogando um futebol melhor, mas quão sustentável será este processo? Ou vamos falar uma palavra mais popular, a que custo pode ser esse processo? Talvez estejamos vendo no Cruzeiro hoje o que aconteceu com o Atlético na entrada dos mecenas. Cresce, né, que até ganha alguma coisa, mas a custo de quê? Ele vai colocar, ele está disposto a colocar 300, 400, 500 milhões todos os anos para manter o Cruzeiro minimamente competitivo? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Porque no primeiro ano, ok, só que ele tem que ali, vai para a segunda página, que a gente tem as dívidas do clube. Enquanto os mecenas, depois que entraram, né, virou o SAF, foram lá, colocaram dinheiro, pagaram parte das dívidas, as dívidas do Cruzeiro até agora ninguém tem informação de que elas foram pagas com aporte. Ela está enrolando. E mesmo com a gestão do Ronaldo, não houve impacto na dívida, houve impacto na organização do clube, houve impacto no resultado esportivo, e há uma transição, onde você me fala que eles estão voltando a um modelo antigo, comum no futebol brasileiro, de gastar, pensando no resultado esportivo. E aí é que eu acho, César, de novo, tentando passar uma mensagem bacana do ponto de vista de gestão para o torcedor. É ilusão ganhar um título agora e abrir mão depois de um período muito grande sem títulos. Talvez fosse melhor esperar o médio e longo prazo para que o mesmo título acontecesse só deslocando no tempo. Entende o meu ponto? Porque não vai ganhar muito título mais, porque tem outros clubes na frente. A verdade é essa no futebol brasileiro. Né? A gente encaixou o trilho e alguns vagões saíram na frente. Os que saírem atrás vão esperar a sua chance. Então, a mensagem para mim é: talvez seja, né? Lógico, não tem bola de cristal, um retrocesso do ponto de vista de gestão. É possível afirmar isso? Pelo comportamento da nova gestão, sim, é possível. Não entrou dinheiro para reduzir dívida. Ponto. Então, assim, o clube parte de um conceito que é: a dívida está renegociada, vou pagando ela desse jeito. Consome algum dinheiro e consome custo, né? Custo financeiro, despesa financeira. Então, assim, é algo que não deveria ser feito nesse momento. Todas as SAFs que tiveram alguma movimentação com o dinheiro, o primeiro dinheiro que entrou pagou dívidas, resolveu uma parte do problema. É claro que ele entra num clube que já está com essas dívidas mais ou menos saneadas, então não tem os problemas que o Ronaldo enfrentou lá atrás, de dívidas que tinham risco de sofrer sanção da FIFA, dívidas dívidas vencidas e tudo mais. Então, assim, ele sentou na dívida reestruturada e vai tocar desse jeito. E investindo em jogador. O que acontece? De novo, vamos repetir o que falou do Atlético. O upside de receita não vem. Vai ganhar um pouco mais se ganhar a Copa do Brasil, se ganhar a Libertadores, que não está disputando esse ano, se ganhar o Campeonato Brasileiro. Sim. Vai ganhar todo ano? Não vai ganhar todo ano. Vai ganhar um ano, vai ter aquele salto, depois volta. Vai ter um ano, ganha. E aí, se você não tem uma construção dessa receita crescente no longo prazo compatível com o custo que você tem, em alguma hora essa conta não vai fechar. Né? Em alguma hora, como em tantos outros clubes europeus que passaram por esse processo, o dono cansa, o dono fala: não quero mais. Estou dizendo que vai acontecer isso no Cruzeiro? Não estou dizendo que vai acontecer isso no Cruzeiro. Estou trazendo um risco que esse tipo de atitude traz embutido. Né? Aumentar demais os custos sem as conquistas, sem o crescimento de receita, e aí em algum momento, por mais que o dono seja um bilionário a fim de gastar, ele vai olhar e falar: já coloquei 2, 3 bilhões de reais nesse negócio, será que eu quero colocar mais? Então, é esse o risco que o Cruzeiro passa hoje. Né? Diferente do Atlético, que fez isso, a coisa estava estourando com bilionários lá dentro, e eles tiraram o pé e falaram: precisamos consertar isso aqui. O Cruzeiro está na fase ainda da gastança, né? De tentar atingir um título para o dirigente da época, que hoje é dono, ficar feliz com que a torcida ficar feliz com ele. E eu acho que aí também tem um outro ponto para fechar o Cruzeiro que vale para todos. Né? A gente teve uma fase de sociedade anônimas que ficou lá para trás, no passado, e que infelizmente se fala muito pouco hoje. Eu acho que deveria se falar mais, porque tinha muita lição ali no passado.
mas talvez em outro momento da parte tecnológica, né? Ou seja, não tinha redes sociais, a gente tinha um outro momento. Hoje a informação ela se propaga muito mais rápido, não só na mídia, como as próprias pessoas dividindo e divulgando informações. Mas eu acho que já temos alguns exemplos bem heterogêneos, né? O que está acontecendo com o Vasco, que a gente já falou, o que aconteceu com o Atlético, o que acontece agora com o Cruzeiro. Então, são coisas. O Bahia, que a gente ainda vai falar, o próprio Coritiba, são coisas diferentes e que eu acho que não dá para ficar escondido. Eu acho que as novas SAFs, ou as que já estão em andamento, elas precisam aprender umas com as outras para que a gente evolua. Senão vai ficar aquela velha, já cansada história do futebol brasileiro. Dá 2, 3 passos para frente, 1, 2 para trás. Que é o que a gente está vivendo. Porque os clubes já poderiam ser a sociedade anônima sempre. Sempre. Já tinha, desde 98 que isso era possível. Sabe? E o que deu errado lá atrás? Ninguém olha para isso. O que deu certo? Eu só estou pedindo que olhemos, então, agora para essa nova onda de forma positiva, usar o benchmark e usar as melhores práticas e evitar as práticas que eventualmente não andam. Eu estou tentando hoje, aliás, hoje não, sempre dos nossos episódios, deixar alguma coisa relevante para quem está nos acompanhando e implementar no seu dia a dia, né? Ou chamar a gente para conversar também, que pode ser um processo comercial, da gente traçar um planejamento, uma estratégia para que as coisas funcionem. Aqui não tem crítica pela crítica, aqui tem eventualmente uma ideia de jogo, né? Uma ideia de. São alertas, né? São mais alertas do que críticas. A gente só está olhando alguma coisa, porque o torcedor, o dirigente e o dono, né, o dirigente, eles enxergam o negócio, mas enxergam a paixão, né? Junto, muitas vezes. A gente estava olhando de fora, como você falou, tem tantos exemplos. Por que eu não uso os exemplos para entender? Olha, isso aqui aconteceu assim ali, aconteceu assado lá. Pô, vamos evitar. O que a gente faz para evitar? Né? Eu acho que esse é o nosso papel enquanto falamos aqui com o público geral, mas nosso papel quando falamos com dirigentes, com donos de clubes, com investidores. Apontar o que pode ter o risco, porque eu sempre digo, né? Olhar para o que vai dar certo, todo mundo é capaz. Né? Não, vai dar tudo certo. Então, todo mundo é capaz. Agora, olhar o que pode dar errado e se preparar para isso, ninguém é capaz de fazer, né? Porque isso coloca um pouco de água no chope, né? É meio chato, então ninguém quer fazer. Só que é onde justamente todo mundo se arrebenta depois. E comunicar corretamente, né, César? Isso é um ponto chave para mim. Eu não entendo porque as pessoas falam tanto hoje de marketing, falam tanto hoje de redes sociais, de conteúdo, de fragmentar, de falar outras linguagens, mas a linguagem mais universal do mundo que deveria ser falada é contar a estratégia e falar a verdade. Dizer, olha, faturamos tanto, vamos investir tanto, precisamos de tanto tempo para que o resultado chegue. Ninguém fala o básico. É porque todo mundo continua querendo o resultado hoje, né? Então, cabe a gente, no nosso programa, no Negócio do Jogo, mostrar para as pessoas qual é a realidade. Até para que elas fiquem mais tranquilas, porque eu não espero mais isso da nossa mídia tradicional, salvo raras exceções, mas como o Rodrigo Capello, por exemplo, e alguns outros, que buscam passar esse lado gestão, esse lado análise, de forma correta e independente. Então, esse ponto, para mim, vai ficar chato, mas a gente vai estar sempre usando os exemplos e o benchmark das melhores práticas para passar a análise de forma mais correta. Vamos lá. Agora vamos lá para o Sul, né? O nosso querido Sul, sofrido aí nesse ano. Vamos falar de Grêmio. Enquanto você dá uma olhada, Cezão, aí na primeira tela, eu só vou dar um exemplo de um outro pedido que a gente faz aqui, que é você ter um senso de justiça. Então vamos fazer uma análise. Nós estamos vivendo aqui os Jogos Olímpicos, né, de Paris 2024, e ontem a seleção brasileira jogou contra a Espanha, teve um resultado negativo. A seleção brasileira foi altamente criticada na mídia, de forma, não sei se você viu, você está morando em Portugal, mas pegaram muito pesado com a seleção brasileira. E eu não estou querendo aqui ser benevolente com a seleção brasileira, muito menos porque é a seleção feminina, nada disso. É que a expectativa está completamente desalinhada com a realidade. Então você está cobrando da seleção feminina como cobra-se da masculina.
E não é possível fazer isso, não é justo que se faça isso. Enfim, a sensação... Também acho, eu concordo com você que assim, o brasileiro assim, acompanha futebol feminino à distância, não tem nenhuma capacidade de fazer comparações com o desenvolvimento de outros polos, né? Espanha está super bem, os Estados Unidos, Suécia, enfim, a Alemanha, França. Inglaterra, França. Ninguém compara, mas todo mundo espera cada 2 anos, né? Entra ou a Copa do Mundo ou a Olimpíada, não são 2 anos, mas é cada competição grande, que o Brasil acha que o Brasil é favorito, tem que ganhar e tem que jogar o melhor futebol do mundo. Nós não temos intercâmbio, nós não temos reconhecimento de quem faz melhor. Isso vale para o futebol brasileiro masculino também, tá? Mas a gente está falando do feminino, assim, falta capacidade intelectual até de entender as diferenças e falar até onde podemos chegar, o que estamos fazendo de bom e o que precisamos melhorar. A gente só espera a conquista, sem nem entender se é capaz ou não. Pois é, então, desculpa se eu fugi um pouco do tema, mas é importante esse contexto do que é que a gente está falando para ver qual é a expectativa e onde aquilo pode chegar, porque senão vira realmente conversa de bar, né? Isso, e é o exemplo que a gente deu do Cruzeiro, a gente falou do Atlético, a gente tem que falar dos clubes isso, qual é a realidade, o que dá para fazer, onde pode chegar. A gente não está aqui para ficar vendendo felicidade e alegria, está aqui para dizer o que está vendo, não está inventando nada, né? E torcendo para todos, né? Para que dê certo. É isso. Vamos lá. Tricolor do sul do país, como é que estamos? Como é que estamos, Grêmio? Campeão, semifinalista? Não, o Grêmio foi bem. Chegou na semifinal da Copa do Brasil, voltou da Série B, né? Aquele acaso de ter jogado a Série B. Foi campeão estadual, chegou à semifinal da Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro da Série A. Não tem competição internacional porque não estava classificado, mas do ponto de vista esportivo foi bem, as receitas cresceram, ele fez tudo de uma forma muito organizada, né, que ele teve um grande salto de custos, porque ele conseguiu manter, dado o seu equilíbrio, ele conseguiu manter, de certa forma, uma estrutura de custos relativamente estável no tempo para as competições que disputou. Então, assim, vejo o Grêmio muito bem posicionado do ponto de vista de gestão, do ponto de vista esportivo. Altos e baixos, dá para dizer que o Grêmio podia ser melhor? Podia. Mas acertou com o Soares, o que não é normal, né? Fez uma aposta num jogador veterano, já sem tanta força, mas encontrou um jogador que era profissional o suficiente para em campo e com a sua qualidade técnica ajudar o clube. Então, assim, tem muitos bons motivos aqui. Eu acho que o Grêmio 2023 foi um bom ano, segue sendo um bom ano do ponto de vista operacional, do ponto de vista esportivo, não tanto no brasileiro, mas aí tem outros aspectos, né? Tem toda a crise, a gente vai falar de Rio Grande do Sul agora, mas todos os problemas que o Estado enfrentou impactam o clube, né? Impacta porque tem que reformar parte física, né? Centro de treinamento, teve impacto no estádio, está jogando fora de Porto Alegre, enfim, tem um monte, ficou um tempo parado, tem um monte de problemas aqui no operacional do clube em 2024 que nós vamos ver um impacto só no final do ano. Mas ele entra em 2023, ele fecha 2023 muito bem. Acho que o Grêmio é um bom caso de gestão equilibrada, mesmo com troca de comando no tempo. Era isso que eu queria falar. Então, pegando o gancho no que a gente, no tom do programa de hoje, o Grêmio é um clube para ser analisado do ponto de vista de melhores práticas. E a gente aqui não está nem sendo profundo, né? A gente está sendo superficial. Olhar para alguns clubes no Brasil e repetir. O Grêmio se torna consistente esportivamente na medida em que ele se tornou pacífico e consistente também, podemos usar a mesma palavra, em sua gestão. E com o passar dos anos, isso só melhora. Esse é o ponto. Esse aqui no Brasil a gente precisa entender de uma vez por todas. E imagina, em 2024, a gente falar o que se falava no ano 2000 ou 98. Não adianta você vir destruir tudo que o outro fazia. Né? A gente tem até no próprio São Paulo Futebol Clube o exemplo ao contrário, que começou essa estabilidade de gestão muito antes do que todos os outros e ganhou milhares de títulos. E isso se perdeu numa briga política, que não vem ao caso agora, e o São Paulo começou a oscilar. Agora está dando passos aí de novo
graças a Deus, não perdeu muito tempo, porque o Bahia, por exemplo, perdeu muito tempo e agora tem que remar uma maré muito mais adversa, inclusive por ser fora do eixo Rio-São Paulo. Então, aqui fica a mensagem para o Grêmio, olhar para o Grêmio como uma referência de gestão e estabilidade. Por outro lado, César, o que significa esse crescimento aqui de dívida? O que é reflexo de 2022, né, quando jogou a Série B. Para manter o time minimamente competitivo, e o que acontece? Né, quando você cai para a Série B, muitos clubes o que fazem? Vão lá e desmancham toda a equipe, fazem uma equipe muito mais barata para subir, né, com perfil de Série B, sobe, e aí quando chega na Série A tem que construir tudo, porque o time de Série B não joga Série A, né, que é algo que nem todo mundo entende. Né, tem o jogador de Série A, o jogador de Série B, o jogador de Série C, então você tem que refazer. O que o Grêmio fez? Optou por manter um time mais qualificado, um time de Série A jogando a Série B. Isso tem custo, né? Que você perde receita, o seu custo continua alto, e de alguma forma você tem que compensar em algum lugar. Foi compensar onde? Em dívida. Mas aí até a boa gestão ela joga a favor, né? Como ele entrou nesse processo com um nível de endividamento baixo, ele era capaz de fazer isso tomando dívida no mercado sem se estrangular. Então o Grêmio optou por manter lá uma estrutura um pouco mais cara na Série B, né, mesmo com menos receitas, foi buscar a diferença em dívidas, e agora sim, é natural que essa dívida agora demande algum tempo de ajuste, mas ela não estourou, não extrapolou a ponto de inviabilizar a gestão do clube. E aí você volta, passa 2, 3, volta a ser um habitante da Série A, a tendência é que com o tempo ele volte a levar essas dívidas para um nível mais razoável, mas assim, de novo, é a boa gestão trabalhando a favor do clube. Até quando não deu certo dentro de campo, ele foi capaz de, por ter boa gestão, se reajustar sem destruir, sem desvirtuar a condição financeira. Então, o Grêmio são só aspectos positivos que a gente tem para citar aqui, esperando que todo o processo de reconstrução que vai ser feito lá no Rio Grande do Sul seja rápido e o clube tenha a capacidade de fazer isso sem, de novo, ter que piorar as condições financeiras. E aqui só um último ponto para a gente fechar o Grêmio, e aí talvez não só o Grêmio, mas o estado do Rio Grande do Sul. A gente olhar a receita do Grêmio e comparar com outros estados, ela rivaliza ali entre São Paulo e Rio, né? Tirando o Flamengo, isso é um ponto importante até para essa estabilidade esportiva que o Grêmio consegue ter, mesmo caindo uma vez ou outra, que é natural, está fora do eixo Rio-São Paulo, há uma distância grande financeira, né, capacidade de investimento, de consumo, mas o Rio Grande do Sul se destaca, fica na frente ali de Minas e fica ali entre Rio e os menores clubes entre São Paulo e os menores clubes do Rio. É importante olhar para esse ângulo, que, por exemplo, a Bahia já desgarrou, né? Já não consegue ter essa fonte de receita recorrente para os clubes. Então, que o Grêmio consiga manter-se dessa forma e que a gente possa usar o Grêmio recorrentemente como exemplo de continuidade de gestão. Bom, agora vamos lá, César, para o arquirrival. Vamos para o Inter. O Inter também não foi lá tão mal, né, em resultado, né, em 2023. Não foi tão mal, né? Que foi ótimo, né? No estadual foi mal, na Copa do Brasil caiu relativamente cedo, mas ok para o nível de receita que tem. No Brasileiro chegar em nono não é que foi brilhante. Chegou na semifinal da Libertadores. Então aí é que mas é isso, a Libertadores é daquelas competições que te dá a chance de ir mais longe mesmo não tendo tanto dinheiro. Aí o impacto aqui, que as receitas recorrentes elas ficaram estáveis, digamos assim. O que cresce são as não recorrentes, né? O que cresce, as recorrentes tiveram um pequeno crescimento, significa o quê? Que vendeu menos jogador. É o problema e a dificuldade de você viver tendo que vender jogador, né? Por mais que as suas receitas recorrentes tenham crescido, o total ficou de lado porque vendeu menos e isso impacta porque o dirigente considera essa venda como uma necessidade, um uso no dia a dia da operação. Isso é muito ruim, o clube ainda tem muito custo, então ainda precisa trabalhar um pouco isso. E aqui o Internacional tem uma questão, né? É muito endividado. É um clube que tem um nível de dívida muito alto
continuou crescendo, mesmo depois de ter vendido lá os 12,5% dos direitos futuros para a LFU, que representou mais de 100 milhões de entrada, 120 milhões, se não me engano, de entrada aqui, que foram usados só para pagar dívidas adicionais ao que eles já tinham no começo da temporada. Então, para a gente ver, né, ele vendeu 50 anos do seu futuro, um pedaço disso, para pagar dívidas que levaram o clube a quase nem nada, né? Ao nível de crescimento de receita que não houve. E o valor que vai ser descontado em algum momento vai fazer falta. Né? Exato. Então, assim, o Inter tem uma questão que é um clube muito político. Político no sentido, tem muitos grupos internos que discutem a política interna do clube. Isso é daquelas coisas que dificulta uma unidade para dizer, olha, o clube vai seguir em qual direção? Como é que eu me planejo? Como é que eu garanto que o que eu comecei hoje, eu vou continuar fazendo nos próximos 3 ou 4 mandatos, independente de quem for o grupo que está no comando. Então, esta é uma dificuldade. O grupo de oposição sempre acha que vai fazer mais e melhor do que a atual situação. E você não tem continuidade, e o reflexo é isso. É um clube que as dívidas crescem, as receitas vão andando ali muito dependentes de venda de jogador ainda, custos muito elevados, e é um clube com alguma dificuldade de longo prazo se ele seguir nessa tendência. Pois é, a política, ela... Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui num outro ângulo. O Inter também não seria um exemplo, mesmo com as correntes políticas, de certa estabilidade? A gente está vendo aqui que é uma certa estabilidade negativa no caso das dívidas, porque na receita está meio incerto, né? Não, tem uma tendência também... Tem um crescimento ali, se a gente for olhar... O crescimento, mas o crescimento em TV volta lá. O crescimento em TV é por conta da semifinal da Libertadores. Isso traz dinheiro. O comercial foi bem, né? Mas depois ali, bilheteria impactada pela Libertadores. Né? Eu acho que o Inter tem uma base de sócios muito grande, isso gera uma boa receita. Mas, de novo, teve muito impacto aqui por conta do desempenho esportivo. Se o desempenho esportivo não vem, o que é possível, a gente está falando de um clube que tem um nível de receita que não é dos top 5 do mercado, a tendência é que o desempenho esportivo venha só atrelado ao aumento de gastos. Aumento de gastos significa aumento de dívida. Então aquele círculo vicioso. Eu gasto muito para tentar conquistar, para tentar melhorar minhas receitas. Na verdade, você gasta muito sem nenhuma certeza do que vai acontecer do ponto de vista esportivo. Se tudo der certo, você vai empatar. Mas normalmente você vai continuar gastando mais do que arrecadou. Então, falta ao Inter aqui, de novo, uma organização, um planejamento. Para 2024, ele iniciou o ano com muitas contratações, foi um clube que gastou bastante em contratação, e aí gastar, né, mais uma lenda, né? Todo mundo acha que gastar é só contratar. Quando você pagar pelo direito, quando você contrata aquele jogador de graça, na verdade você tem que pagar luvas, tem que pagar comissão para a gente, você tem que pagar um salário às vezes muito mais alto, o custo dessa contratação é muito alto. Então, parece que é de graça, mas não tem nada de graça nessa vida. Então, nem relógio trabalha de graça, porque tem que pôr bateria. Então, Desculpa, só para te empurrar mais para cima ainda. Sem falar que, se não der certo, como acontece com os técnicos, dispensar, talvez você seja obrigado, inclusive, a pagar o resto do contrato. Né? Exato. Você precisa arrumar um jeito de emprestar, pagando salário, ou rescindir pagando multa. Enfim, aquela confusão. Por quê? Porque o Inter, do ponto de vista esportivo, não está bem esse ano. Né? Então, não tão bem como foi ano passado, ou não tanto quanto na Libertadores do ano passado. Então, de novo, é aquele comportamento que precisa, é um círculo vicioso que precisa ser quebrado. O Inter precisa de um choque de gestão de fato, né? Uma mudança até as pessoas que estão lá, eu conheço, são pessoas qualificadas, mas acima, a política, ela fala mais alto e ela não deixa com que a gestão técnica vá lá e faça o que tem que ser feito. Né? Então, o Inter é um exemplo ainda de como a gestão amadora, do ponto de vista de uma associação, ela interfere no bom desempenho econômico-financeiro da instituição. Agora, para fechar, César, eu vou dar a minha visão desses 4 clubes. E eu sempre tive na minha cabeça a organização regionalizada.
porque o Brasil é desequilibrado econômica, financeiramente e até populacionalmente. Você vê, São Paulo é um estado que é um país, né, com 42 milhões de habitantes e puxa aí mais de 40% do PIB nacional, salvo engano. Olhando para os dois estados e para os clubes desses dois estados, eu vejo Rio Grande do Sul mais consistente, mais conciso, mais equilibrado ao longo dos anos, em um momento diferente de Minas Gerais, onde Minas Gerais se desequilibrou nos últimos anos, fazendo com que o Cruzeiro perdesse muita força e o Galo andou sozinho ali com os seus torcedores mecenas, trouxe algum resultado, mas um pouco abaixo em receita do que os clubes do Rio Grande do Sul, de novo, mais estáveis. Então, a minha leitura é que o conjunto da obra dos últimos anos foi mais produtivo para o Rio Grande do Sul do que para Minas Gerais, né? E oxalá que isso se perpetue no tempo, principalmente agora que os dois clubes precisam se recuperar da tragédia aí das chuvas e dos alagamentos, e esperar esse longo prazo para os clubes de Minas Gerais. É mais ou menos isso ou eu errei feio aqui na leitura? Não, é mais ou menos isso. Eu acho que a estabilidade no Sul sempre foi maior do que a estabilidade mineira. Só que olhando 2024 em diante, nós temos realidades diferentes, né? Enquanto em Minas você tem duas SAFs com gente colocando dinheiro, em algum caso aportando alguma gestão e outro colocando só dinheiro, a gente não sabe onde elas vão dar, mas a tendência é pelo menos reorganizar, né, e colocar os clubes em uma outra dimensão. No Sul você ainda tem duas associações muito fortes, com muitos torcedores, muitos sócios, né, com realidades diferentes. Né? Então, mas é uma vantagem competitiva ainda mais para o Sul, porque eles ainda têm esse tiro para dar. Eles têm um upside. Se eles quiserem migrar para um outro formato, eles partem de uma base maior, melhor, né? O Inter se reestruturar a dívida, se organizar, já está alguns passos à frente do que começaram o Cruzeiro, Atlético Mineiro quando este processo começou. Então, eles largam de patamares diferentes, né? Se você for olhar hoje, os mineiros deram um salto, mas se os gaúchos resolverem dar esse salto e olhar esta forma de crescimento, que pode acontecer ou não, e não é obrigatório, mas é uma carta na manga, eles são mais prontos para isso, né, do ponto de vista de organização, do que eram os mineiros lá atrás. Uma vantagem completamente objetiva. Aí, para fechar, estamos chegando já no último giro do ponteiro do relógio aqui. Essa é uma vantagem objetiva, técnica, né? Mas tem uma vantagem também que é mais subjetiva, intangível, que é aprender com as SAFs que já foram implementadas. Então, ainda tem essa vantagem. Bom, pessoal, do meu lado, mais um Negócios do Jogo, especial Clubes, relatório convocados 2024. Um grande prazer bater esse papo, né? Em dias tão tensos que a gente tem no dia a dia. Gravar esse programa é um momento alto de alegria e compartilhamento de conteúdo. César, obrigado, um grande abraço a todos. Você se despede, querido. Valeu, Rafa. Prazer falar de novo contigo. Fazer esse programa é sempre bacana. Espero que o pessoal esteja gostando dos nossos programas aqui, das nossas conversas. Qualquer hora a gente faz um ao vivo para ouvir quem nos acompanha, eventualmente trocar um pouco conosco. E é isso. Acho que, enfim, o futebol brasileiro tem altos e baixos, movimentos melhores ou piores, mas o importante é ver as coisas evoluindo. Do meu lado, é isso aí. Até uma próxima. Valeu.